Oi pessoal, bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Vamos seguindo o nosso livro Mulheres Refeitas dos Cacos e agora começaremos o capítulo 5. Vinho no casamento. Será que um casamento fadado ao fracasso pode ser refeito? Ouvimos todos dizer que casamento é difícil, que é complicado, porém todos querem casar, com raras exceções. O casamento se torna difícil porque as pessoas são difíceis. Os relacionamentos são complicados, sejam entre cônjuges, famílias, filhos, irmãos, pais e entre amigos. Sempre tem uma confusão, uma discussão ou uma ofensa. Se acontece na família que foi criada nos mesmos moldes, na mesma cultura, tradição e educação, imagine entre duas pessoas completamente diferentes a isso tudo. Mesmo que haja amor, período de namoro e noivado, é morando junto, debaixo do mesmo teto, todos os dias, é que as diferenças vão surgindo. A maneira como vamos nos adaptar, encarar e nos ajustar a essas diferenças é que pode dar um resultado positivo ou negativo. Com o tempo é normal surgir o desgaste do casamento e tudo acabar em rotina e cansaço. As atitudes em relação a isso tudo podem ser a chave para o sucesso ou o insucesso. Compreensão, paciência, atenção, cuidados e amor são sentimentos e atitudes positivas que devem ser nutridos e trabalhados no matrimônio. A Bíblia nos dá sábios conselhos a respeito disso. Sobre o homem amar a sua esposa como a sua própria carne, amá-la como Cristo amou a igreja e se entregar por ela, em tratá-la como parte mais frágil, tendo consideração e cuidados com ela. Para a mulher, não se pede o amor ao marido, mas o respeito e a submissão. Sabe por quê? Porque a mulher tem mais facilidade em amar e o homem tem dificuldade em expressar esse sentimento. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. O vinho havia acabado e a festa não podia continuar sem ele. Ele não transformou a água apenas em vinho, mas no melhor vinho. Os convidados ficaram impressionados com a qualidade dessa bebida, porque o melhor era servido no início da festa e o inferior era servido no final. Mas o melhor vinho ficou por último, porque era resultado do milagre realizado por Jesus. E tudo que ele faz é perfeito. Numa comparação com o casamento, pode-se dizer que Jesus pode transformar o casamento insípido, inodoro e incolor como a água em uma bebida forte, colorida e saborosa como um vinho da melhor qualidade. Ele pode realizar um milagre em seu casamento. Esse melhor vinho pode ser servido no final e surpreenderá que o final foi o melhor do que o começo. E o casal desgastado poderá viver o renovo de Deus. O casamento que não mais alegrava, que estava sem sabor e sem cor, pode ser transformado. Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento porque ele se importa com a família. Peça a Deus esse renovo, esse milagre em seu casamento e bebam juntos do melhor vinho no final. E com ele celebrem a vida. O depoimento a seguir é uma história de um casamento conturbado com altos e baixos, com bonanças e tempestades. Tirando a parte boa desse relacionamento, ele foi abusivo, marcado por violência verbal e psicológica, pelo desamparo e indiferença. Depoimento. O amor constrange. Quando me casei, logo percebi que meu marido era muito intransigente e autoritário. Era nervoso, se irritava facilmente, ciumento e controlador. Porém, era carinhoso e dizia me amar. Bem, achei que era normal ter discussões no casamento, pois meus pais e a maioria das pessoas que conheço confirmam isso. Atribuí isso tudo ao seu temperamento difícil. Muitas vezes me tratava com grosseria em frente às pessoas, o que me deixava constrangida. Em outras ocasiões, me elogiava e era carinhoso. Nunca foi aberto ao diálogo para discutir a relação. Começava então a discutir em voz alta, gritando para todos ouvirem. Isso me envergonhava perante os meus vizinhos porque éramos cristãos. Nessas brigas e discussões fazia de conta para mim mesma que não ouvia, que entrava num ouvido e saía pelo outro. Mas não. Não entrava por um ouvido ao outro, mas passava pelo coração e machucava.
Passei a sofrer de depressão com o passar dos tempos. Muitas coisas boas aconteceram nos mais de 30 anos de casados. Os filhos maravilhosos, as férias e os momentos felizes passados em família. Era um pai amoroso, apesar de ser muito enérgico em disciplina. Não ia mais na igreja, então, sozinha, levava as crianças comigo. Graças a isso, eles estão firmes até agora. Muitos episódios tristes aconteceram. Alguns me marcaram e me fizeram sofrer muito. A sua falta de cuidado, a indiferença, as discórdias, as reclamações, as gritarias, as surras de cinto nas crianças, os empurrões, a falta de compreensão e o seu egoísmo em fazer prevalecer apenas a sua vontade e o seu bem-estar. De me chamar de tranqueira, crentinha, imbecil. E a falta de cuidados? Fiquei doente por várias vezes e ele nada fez por mim. Não me levou no médico, não me socorreu. Tive uma crise forte de nefrite em que precisava ficar internada, mas pedi ao médico que me liberasse em voltar para casa porque tinha 3 crianças e uma sogra para cuidar. Ele só me livraria do internamento se ficasse em repouso. Então fui para a casa da minha mãe com as crianças para sermos cuidados por ela. Quando soube disso, meu esposo foi à noite nos buscar para me levar para casa, contrariando minha mãe, que sabia que lá não teria sossego e nem repouso. Um dia, após uma febre intensa em que não fui trabalhar, ele, ao voltar para casa e ao me ver deitada, me obrigou a levantar e fazer o café, comprar o pão e servi-lo, sem a menor consideração, sem se importar com meu próprio bem-estar. Lembro-me de não ter forças para ir até a panificadora. Tremia de febre e chorava por essa humilhação. Deveria ter me posicionado contra, mas fiquei quieta e magoada. Tive um aborto espontâneo e quando comecei com as cólicas e sangramento ainda no trabalho, voltei para casa para pegar a carteirinha do convênio e do pré-natal. Ele estava em casa descansando, pois estava de folga, deitado no sofá assistindo televisão. Contei a ele o que estava acontecendo e, sem surpreender, perguntou: "Precisa que a leve ao médico? Estou tão cansado." Resumindo, fui sozinha no hospital, fiquei em observação até as 19 horas, fiz a ultrassonografia e o feto ainda estava ali. Por isso precisava de repouso absoluto. Ele foi me buscar no hospital e me levou ao supermercado para que comprasse carne para o churrasco que ia fazer na pescaria no dia seguinte. E em casa preparasse tudo para a pescaria dele. E então, sendo bem bonzinho, levaria as crianças para me deixar repousar. Finalmente teria sossego. Permaneci deitada, mas às 10 horas da manhã comecei a sentir as contrações e fluxos intensos de sangue a ponto de não ter mais o que fazer. Eu estava sozinha em casa, então precisei da ajuda da minha irmã e cunhado para me levar à maternidade. Infelizmente já havia abortado. Sentimentos de dor, de revolta e de abandono. No momento em que precisei ser cuidada, fiquei só, além da dor da perda do meu bebê. Assim, do mesmo modo, foi quando tive uma crise de cálculo renal, uma crise de diverticulite, um exame com anestesia em que precisava de um acompanhante. Precisei da ajuda de desconhecidos ou ele foi esbravejando por ter que me atender. Lembro-me que numa dessas ocasiões minha filha me disse: "Mãe, quando eu crescer, vou ser a melhor motorista do mundo e vou poder lhe levar ao médico quando precisar." E dizia que me amava. Amor para mim é cuidar, proporcionar felicidade e bem-estar ao outro. É estar junto para o que der e vier. Lembro-me que quando fizemos 20 anos de casados, pedi para irmos jantar num restaurante que gosto muito para comemorarmos. Fiquei pronta e arrumada. Quando ele chegou do serviço e sem se arrumar, foi logo dizendo: "Vamos, não tenho tempo a perder porque preciso ainda voltar ao serviço." Foi reclamando no trajeto todo, me fazendo chorar. Pedi que ele parasse o carro que voltaria de ônibus. E ele disse que ia ao restaurante querendo ou não. Pior ainda foi encontrar meus sobrinhos naquele lugar, fazer cara de que estava tudo bem porque sentaram conosco. Ele me deixou em casa depois do jantar e saiu para trabalhar. Foi horrível e prometi nunca mais comemorar esse casamento fracassado e esquecer-me do dia em que nasci. Vivi a violência doméstica sem saber.
verbal, psicológica e até física, considerando os empurrões que levava quando interferia na surra das crianças. Hoje, com as informações, entendo que era violência doméstica. Então surgiu o primeiro tapa em que seus dedos ficaram marcados em meu braço e fui ameaçada de morte. Aí sim, percebi que era violência. Ergui a mão para revidar e ele se armou com um taco de madeira, desses de Betts que segurava a porta. Com o taco levantado, disse que se eu revidasse, ele me matava ou me quebrava toda. Que iria preso, mas iria feliz por ter me matado ou me deixado aleijada. Ergui minha mão para não bater e pensei que seria bom ele dar um fim em tudo e que assim iria preso e ficaria com remorso por ter acabado comigo. De repente ouvi: "Mãe!" Era meu filho que estava dormindo e acordou com todo aquele barulho. Estava assustado, atônito. Então voltei à razão, baixei a mão e fui dormir com meu filho. Ele me perguntou se o pai havia me machucado e eu disse que não fora nada. Quando os filhos cresceram e as meninas se preparavam para casar, achei que era hora de dar um basta naquela relação e viver em paz o resto dos meus dias. Mas uma violência aconteceu. Discutiu com meu filho e partiu para cima dele para bater num rapaz com mais de 20 anos. Interferi segurando a mão dele, temendo que isso geraria uma luta corporal entre pai e filho, porque agora não era mais um menino que apanhava. Poderia bater, pois já era um homem. Fui empurrada com força e caí na quina da cama, que causou uma inflamação na costela posteriormente. Nesse meio tempo, o filho saiu pedir socorro para o vizinho, que já estava chamando uma viatura, pois havia ouvido tudo, principalmente ele dizer: "Na minha mãe você não bate." Que vergonha! A viatura na frente de casa para averiguar a situação. Os policiais já haviam interrogado meu filho, me chamaram e meu esposo veio com a maior cara de pau, cumprimentando os policiais cordialmente e disse que se excedeu numa discussão com o filho e que nem percebeu que me empurrou. Eu devia ter me desequilibrado e caído. O policial disse que era um caso de violência doméstica e ele seria enquadrado na Lei Maria da Penha. Seria preso se eu quisesse, levando em conta ele já era idoso. Minha vontade é que fosse preso, mas pensei na humilhação dos meus filhos, na vergonha de meus vizinhos, no escândalo para a igreja. Então disse que não. O boletim de ocorrência foi gerado. Levei o caso ao conhecimento de meu pastor, pois até então nunca havia mencionado o que se passava em casa. Ele, mesmo sendo contra o divórcio, me aconselhou a me divorciar, pois podia ser perigoso viver esse conflito que eu já tinha aguentado demais, já tinha caminhado mais que 2 milhas com ele. Minha parte já tinha sido feita nesse casamento. Sua esposa também me apoiou, mas pediu que pedisse orientação de Deus. Levei todas as minhas aflições ao Senhor e esperei nele uma resposta, uma orientação. Pedi em lágrimas um direcionamento, uma saída, porque ele dizia que não sairia de casa e nem me daria o divórcio. Deus não me respondia e permanecia em silêncio. Comecei a orar por ele, coisa que não fazia antes. Que Deus transformasse o seu caráter, que mudasse aquele coração de pedra em coração de carne, que houvesse harmonia em casa, que visse meu sofrimento e me livrasse. Ele adoeceu e precisou de meus cuidados para medicá-lo, alimentá-lo e levá-lo ao médico. Esteve quase à morte. Fui hospitalizado. Cuidei dele como cuidaria de qualquer pessoa. Cuidei dele por ser meu esposo, por ser pai de meus filhos. Cuidei dele com o amor que Jesus nos manda. Ele nos manda amar até os inimigos e pagar o mal com o bem. Isso fez toda a diferença. O amor constrange. Quando ele se recuperou, agradeceu por tudo que eu tinha feito por ele. Me abraçava e pedia perdão. Com isso, ele mudou em muito seu comportamento. É mais paciencioso, mais companheiro, briga menos. Note que precisei de uma atitude em perdoar e retribuir com bem todo o mal que recebi. Não sei como, mas temos vivido bem melhor, sem muitas discussões e em harmonia. Estou mais tranquila, mudando minhas atitudes também, cooperando para o nosso bem-estar, sendo mais gentil e menos hostil. Nunca pensei em dizer isso, mas se ele faltasse, sentiria falta deste novo homem. O amor constrange. O amor muda tudo em nossa vida.
Hoje eu entendo o silêncio de Deus, porque Ele queria uma restauração e não uma separação. Creio que estamos escrevendo um novo capítulo em nossa história e tomando do melhor vinho. Assinado, Fátima. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, verso 20. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21.